Vindo à Rádio Independente. Boa tarde, tudo certo. Paulo, hoje é o último dia para as inscrições, já falamos aqui nos bastidores, mas o que a gente pode falar desse período que teve as inscrições abertas, a procura e também as vagas que estão sendo oferecidas nesse momento? Sim, a gente fala especificamente das vagas de recenseador, né, que hoje é a nossa principal dificuldade. Nós, no mês de abril, tivemos a aplicação das provas, quando tínhamos, então, aqui na área da agência Lajeado, 272 vagas para recenseador. Né? O pessoal fez a prova em abril. Porém, dessas 272, hoje ainda nos restam 144 vagas em aberto. Né? Não chamamos o pessoal dessa primeira prova ainda, porque esse pessoal vai ser contratado a partir de julho. Né? Mas já sabemos de antemão, em função de pessoas que não foram fazer a prova ali em abril, pessoas que se inscreveram, mas não completaram o seu processo de inscrição, né? Por exemplo, não pagaram a taxa de inscrição naquele período, que hoje a gente precisa de pelo menos mais 144 pessoas. Por isso que a gente abriu esse processo seletivo complementar, então. Né? A diferença para o processo anterior é que ele é muito mais simples. O processo seletivo complementar, ele não terá aplicação de provas e também não terá taxa de inscrição. Né? Então facilita bastante o acesso. É uma espécie de seleção por títulos. Exato. Né? Ele complementa o edital anterior, né? Ele está amarrado ao edital anterior com as mesmas exigências, porém sem prova, né? E sem a taxa de inscrição. E sim, o primeiro critério de classificação é como é que eu vou ficar dentro do número de vagas ou não. Então o primeiro critério é a escolaridade. Se exige para o recenseador o ensino fundamental completo. Né? Mas quem tiver, por exemplo, nível superior completo, leva uma vantagem na classificação. Né? Quais são os demais critérios para se credenciar a essa disputa, Paulo Ricardo? Sim, então ensino fundamental completo, 18 anos de idade pelo menos, né? E regularização em relação à documentação, tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, né, por exemplo. Mas é basicamente isso, né? Idade, a escolaridade, né? Título eleitoral em dia e... Isso aí. E o que na prática faz o recenseador? O recenseador é aquele que passa de porta em porta, né? Visita os domicílios e aplica o questionário do censo. Né? É a linha de frente do IBGE. Né? É aquela pessoa que efetivamente vai realizar a coleta do censo demográfico. Vai caminhar bastante, né? Vai conhecer muitos lugares, muitas pessoas. É uma ótima experiência. Né? Mas é a nossa linha de frente. Né? E a pessoa mesmo faz o seu cronograma? Como é que é feita essa divisão, Sim. essa meta também? Né? Ela tem flexibilidade de horários, né? Ela vai ser cobrada a partir de uma meta semanal. O edital até fala em 25 horas semanais, mas a gente trabalha com meta de produção. Me traga, por exemplo, 40 questionários nessa semana. Né? Essa vai ser a meta. E o recenseador faz o seu horário. Faz o seu horário. Dependente de quantos questionários por dia. Isso. A gente vai trabalhar com meta semanal, né? Fica dentro desse mínimo de talvez de 25 horas, mas vai fazer à noite, vai fazer no final de semana, vai fazer um turno só de manhã ou só à tarde. O recenseador não bate ponto. Né? Ele define o seu cronograma, ele vai ter uma área específica de trabalho, obviamente, ele não vai para qualquer lugar da cidade fazer o censo. Né? Vai fazer o bairro americano, vai fazer o florestal. Né? Dentro daquela área, né, ele vai, então, trabalhar dentro do seu horário disponível. Pode, inclusive, ser uma renda extra. Né? E qual é o salário para desempenhar essa função? Sim, nós temos, assim como não se exige uma carga horária, né, se trabalha com produção semanal, o rendimento também é em cima da produção. Ele não tem nenhum salário fixo mensal. Né? Tudo é em cima da sua produtividade, de questionários aplicados. E o valor pago por questionário varia de município para município, área urbana, área rural. Tá? Então fica aí uma média de pelo menos R$ 6, R$ 7 até R$ 12, R$ 13 por questionário aplicado. Tá? Mas no site do IBGE existe um simulador. Os candidatos podem lá colocar o seu município de interesse. Eu quero trabalhar em Lajeado, quero trabalhar em Estrela. Quero fazer X questionários por dia ou por semana, né? E aí o simulador vai trazer para ele, ó, a sua estimativa de ganho mensal é de 2.000, 3.000, 4.000. Né? No município, numa área que pague, por exemplo, R$ 10 por questionário, o recenseador pode tranquilamente fazer 20 questionários por dia, a R$ 10 seriam R$ 200 por dia. Um exemplo. Né? Bom, Paulo Ricardo,
qual é o período de duração dessa parceria, desse contrato recenseador IBGE? Sim, os contratos eles são renovados sempre a cada 30 dias, né? A partir, então, eles serão contratados a partir do final de julho, início de agosto. O censo efetivamente começa em 1º de agosto. Tá? E a partir dali ele tem um contrato de 30 dias. Depois é renovado por mais 30, até o término dos trabalhos. O IBGE, o ideal seria concluir o censo em 90 dias. Agosto, setembro e outubro. Tá? Mas, provavelmente, né, a tendência né, é que se estenda um pouco mais, adentre em novembro. Né? Vai depender muito da gente ter esse pessoal para fazer o trabalho. Né? A gente espera que consiga fechar todas as vagas, né? E aí sim, aí a gente pode trabalhar com a expectativa de fechar em 3 meses, talvez. E a questão das visitas, Paulo, porque a gente sabe que às vezes ou a pessoa não está em casa, ou às vezes não quer receber, enfim, tem receio, a gente fala de tanto golpe, né? Sim. Qual é a orientação que vocês dão? Como é que vem identificado esse profissional para que realmente as pessoas recebam ele de uma forma boa e possa ser feito esse trabalho? Sim, é uma preocupação nossa, porque isso mudou muito desde o último censo 2010, essa preocupação com a segurança, né? O recenseador, então, ele está identificado com colete, com crachá, com boné, próprio equipamento de coleta, que é um smartphone, também tem identificação do IBGE, né? No seu crachá consta a matrícula, essa matrícula pode ser consultada no site do IBGE, né, para confirmar que realmente é um servidor do IBGE, e a gente também conta, né, com vocês, da imprensa, divulgação, está ocorrendo censo, né? O recenseador vai bater a sua porta, né? A divulgação nos ajuda bastante, né? O cidadão saber que o censo está acontecendo, né? Esperar a visita do recenseador já ajuda bastante. O censo vai passar aqui. Em algum momento o censo vai passar aqui. Então isso é um ganho para a gente, né? Tem a questão dos condomínios fechados, prédios de apartamentos, dificulta um pouco também o trabalho. A gente vai buscar apoio aí das administradoras de condomínio, por exemplo, os síndicos, né? A gente sempre tenta, de alguma forma, precisamos, não é só tentar, a gente precisa chegar às residências, né? Para aplicar o questionário. Todas as residências? 100%. 100%. Isso. Não sei se tu comentou antes, mas o valor da inscrição, Paulo? Sem nenhuma taxa. Não tem taxa, né? Isso. Tá. Basta se inscrever. Certo. Né? No site do IBGE. No site do IBGE, né? Bem na tela inicial há um link ali, processos seletivos, né? Mas agora a gente tentou, não estava entrando, né? Até agora carregou, mas está bem lento. Talvez imagino, procura, né? Que bom, tomara que seja isso, né? Que realmente o pessoal esteja buscando, como é o último dia, né? A posição parcial de ontem que a gente tinha já até nos animou um pouquinho, né? Por exemplo, só dessas 144 vagas, 50 são em Lajeado, né? Para o município de Lajeado. E ontem tínhamos exatamente 50 inscritos para essas 50 vagas. E as né? outras vagas são em quais outros municípios? Deixa eu abrir aqui. Temos em todos os municípios da região, tá? Por exemplo, Estrela, 20 vagas, Teutônia com 7, então Lajeado com 50, temos Arroio do Meio com 10, Encantado com 8, Cruzeiro do Sul com 9, né, Roca Salles com 5, os maiores municípios, mas os pequenos também tem uma vaga em Sério, 2 vagas em Westfália, né, que são as vagas que não foram preenchidas pelo processo anterior. No processo anterior. Isso. Muito bem. Fugindo agora um pouquinho do assunto concurso do IBGE, Paulo Ricardo, para que serve o censo demográfico? O que é feito com esses dados coletados na pesquisa? Sim, o IBGE define o censo como um retrato. Um retrato, maior retrato e mais nítido retrato do país, né? Falando em situação socioeconômica, né? Por exemplo. O primeiro dado que se espera de um censo é o número de habitantes. É o dado mais básico, né? Mas também é o principal, né? Porque a partir do número de habitantes de cada município, a gente tem o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que para os municípios pequenos é a sua principal fonte de recursos, né? São verbas que vêm do governo federal. Então, primeiro uso primeiro fim, principal fim seria esse, né? Número de habitantes, FPM, né? E a partir daí a gente tem uma vasta gama de dados, né? Que podem ser utilizados pelo setor público, pelo setor privado, universidade, volta e menos buscam, né? Estudantes da Univates, né? Estou fazendo meu TCC, eu preciso de tal dado, vocês temos, população por bairro, né? Renda média, acesso à internet, telefonia,
bens móveis, né, no domicílio, características dos domicílios, população por cor e raça, quantos somos, como vivemos, então quantos brancos, quantos negros, quantos pardos, tudo vem de um censo. População urbana e rural, né? Lajeado tem população rural? Tem. Quantos? Vamos ver, está no censo. Censo 2010, a gente fala então de dados de 12 anos atrás. Então isso, a cada ano que passa, a gente carece mais dessas informações atualizadas, né? Planejamento público e privado sempre vai buscar dados de censo, né? O censo seria realizado em 2020, né? Tem esses 2 anos de defasagem. Qual é o maior prejuízo nesses 2 anos que não foi realizado por conta da pandemia que vocês avaliam? São mais 2 anos de atraso, né? 10 anos já é um período muito longo. Maior prejuízo, eu vou dar um exemplo local, talvez, que eu tenho alguns municípios que talvez já almejam uma nova faixa de FPM. Aquele primeiro exemplo que eu dei, né? Por exemplo, o município de Encantado, se eu não me engano, está muito próximo de uma nova faixa de FPM, né? Que só vai ser confirmada ou não, né, no censo. Então, talvez já pudesse ter sido confirmada essa nova faixa no censo 2020, que não ocorreu. Né? Então, são 2 anos em que o município se mantém numa faixa abaixo. Não estou afirmando que chegará nessa nova faixa, mas é possível Existe que essa sim, possibilidade. né? E o censo vai dizer isso, né? Quais são as perguntas encaminhadas pelo recenseador na hora da visita? Sim, nós temos 2 Quais tipos. e quantas? Sim, nós temos 2 tipos de questionário, 2 modelos de questionário, o básico e o amostra. O básico ele é aplicado em todos os domicílios, 100%. E alguns domicílios respondem o questionário amostral, que é o mais completo, tem até 76 questões, o questionário amostral. Tá? O básico, ele pergunta, então, levanta a lista de moradores, número de habitantes daquele domicílio, né? Por faixa etária, pede a idade, pede o sexo, pede o nome. Tá? A partir daí, dados de alfabetização, sabe ler e escrever, sim ou não. Tá? Algumas características da residência, como acesso à energia elétrica, esgoto, água. Tá? Renda do responsável pelo domicílio. Tá? Basicamente isso. Esse é o questionário básico. O questionário básico ele é praticamente uma contagem populacional. Né? Ele não aprofunda muito as questões. E o amostral já tem com 76 questões. Além disso, ele levanta escolaridade, que o básico é só sabe ler e escrever, sim ou não. Né? Então, o amostral levanta escolaridade, fecundidade, nupcialidade, religião, mortalidade, deficiência, trabalho e rendimento, características mais completas do domicílio. É um questionário bem mais completo. E os 2 são feitos juntos? É um ou outro. Na verdade, um ou todas outro. as perguntas que estão no básico estão no amostral também. Né? Por isso eu disse que o básico é aplicado em todos. Mas é ou um ou outro. Né? O que diz que vai ser o básico ou a amostra? É aleatório. Né? O que muda é que em municípios maiores, como Lajeado, o questionário amostral ele é aplicado em somente 10% das residências. 1 a cada 10. Em municípios menores, vou pegar o nosso menor aqui, que é Coqueiro Baixo, 50% de amostra. Então, a cada 10 domicílios, 5 respondem um amostral em Coqueiro Baixo. Em Lajeado, 1 a cada 10. E a seleção é aleatória. No momento que o recenseador chega no domicílio, o sistema abre para ele ou um questionário básico ou uma amostra. Não tem um padrão e não está nas mãos do recenseador definir isso. Né, qual vai ser aplicado naquele domicílio. É o sistema mesmo que faz ali e já entrega para ele o que tem que ser feito. Isso, e ao final do censo, então, em Lajeado, por exemplo, vai ficar em torno de 10%, né, essa amostragem aqui em Lajeado, né. Interessante. Paulo, então, pra gente finalizar, reforçar aí que ainda hoje dá tempo, né? Tá os 45 do segundo tempo, mas quem ainda tem interesse pode se inscrever. Como é que faz para fazer a inscrição? Isso, então no site do IBGE, ibge.gov.br, na página inicial temos um link processos seletivos, né? Vai pedir alguns dados lá, nome completo, CPF, identidade, endereço, escolaridade. Conclui a inscrição, tá pronto, né? Mais adiante o IBGE entra em contato, então, né? Quando tivermos a classificação, que se dá por escolaridade, né? Lembrando que o mínimo exigido é o ensino fundamental, né? E os 18 anos completos. Mais adiante o IBGE entra em contato. Mais adiante, mais propriamente dito, no mês que vem, em julho. Né? Ainda no mês de julho entraremos em contato. Esse pessoal vai ser treinado e em agosto vai a campo, né?
Tá certo, então. E com certeza, quando sair todos esses levantamentos de dados, a gente volta a conversar aqui no Redação no Ar. Legal, a gente agradece o apoio. Tá certo, então, pessoal. Esse Paulo Ricardo Hamster, ele que é o coordenador do Censo Demográfico do IBGE aqui em Lajeado, conversando conosco. Hoje é o último dia para fazer a sua inscrição, que estão abertas ainda no Vale do Taquari, mas se encerram no final do dia, 11h59, né, que a gente costuma dizer. Então dá tempo, dá para acessar lá ibge.gov.br. Você pode fazer a sua própria renda, como o Paulo explicava, né? Tem uma questão ali de meta semanal, mas com um horário bem flexível. De repente, alguém que já tem uma outra função ainda pode conciliar e ter uma renda extra desse trabalho que é tão importante, que levanta aí diversos dados aqui da região do Vale do Taquari. A gente vai para o intervalo